Eu vou ganhar meu dinheiro, vou ganhar minha independência financeira. Isso vai me fazer não ser refém de cidade, de país, de nada. Ou seja, se eu tenho a minha independência financeira porque eu dominei a máquina de gerar receita, se eu dominei essa máquina de gerar receita, eu me tornei livre. O que você vai ver agora não é um corte de podcast, e sim um mapa que te levará até a sua riqueza. Um mapa feito por quem já chegou onde você quer chegar. Um mapa estrategicamente montado para que você possa absorver e, principalmente, aplicar com maestria o conhecimento que te enriquecerá. Passo 1. Abrindo os olhos, saindo da Matrix. Antes de começar a falar, eu não quero que ninguém se ofenda com o que eu vou falar aqui. Mas eu preciso falar de uma maneira escrachada. Hoje em dia, a gente às vezes pensa 2 vezes se vale a pena ser sincero. Será que vale a pena ser tão sincero? Será que vale a pena dizer aquilo que a gente realmente pensa? Será que alguém não vai ficar chateado? Alguém não vai querer te cancelar? Alguém não vai querer te xingar porque você simplesmente foi sincero? Eu posso guardar o que eu penso pra mim. Eu posso guardar, eu sempre pude pensar dessa forma. Eu podia simplesmente, depois de ter tido o sucesso financeiro, empresarial que eu tive, guardar tudo pra mim. Eu optei em não guardar as coisas pra mim. Eu optei em botar minha cara a tapa no público e falar coisas. Eu sei que a única forma de você ajudar alguém é quando você fala a verdade. E isso significa ser grosseiro. Eu não quero ser grosseiro. Mas eu tenho certeza que esse tipo de coisa, quando eu falo, desagrada muita gente. Desagrada porque, às vezes, a pessoa prefere ficar em Nárnia, na ilusão da negação, do que assumir a verdade. E essas coisas incomodam. Eu não acredito no sistema, Caio. Eu não acredito no modelo do mundo apresentado para os jovens. Eu não acredito nisso. Eu tenho 52 anos, eu não acreditava nisso quando eu tinha 18. Eu fui um questionador, fui um cara que questionou o sistema. Então eu não acredito no modelinho, escolha uma profissão, trabalhe CLT por 40 anos, se aposente e viva do INSS. Eu rodei o Brasil com você na trinca e falando sobre isso. Aliás, nós chamamos de Jornada da Liberdade, muito inspirado nessa abordagem que é um pouco subversiva. Exato. Entendeu? É um pouco subversivo. Nós temos um sistema, um modelo que mantém as pessoas dependentes dele. E para quem está no topo da pirâmide do sistema, e quem está no topo da pirâmide não é o cara que é rico, é o cara que tem um poder, é o cara que controla as massas. Manter as pessoas dependentes do sistema é um bom negócio para o sistema. Manter as pessoas presas dentro desse formato é um bom negócio, é um curral de votos. Você entende? A gente está aí em época de eleição, a gente percebe quantos ânimos se afloram. Daqui a 2 anos tem eleição para presidente, aí vai estar mais aflorado ainda. Então manter as pessoas precisando do sistema é uma coisa que, e logo todo mundo vai entender o que isso tem a ver com vendas. Manter as pessoas precisando do sistema é um bom negócio. Quanto mais elas precisarem, melhor. Quanto elas precisarem do Bolsa Família, é bom. Elas precisarem do salário do Estado, é bom. E você tinha essa visão com 18? Tinha, cara. Tinha essa visão. Não era, obviamente, tão sofisticada, afinada como hoje. Eu já tenho com mais profundidade, mas eu com 18 eu tinha, cara, quando eu ia pra escola, eu pegava um ônibus que passava por uma rua chamada Avenida Suburbana, que é do Rio, conhece. E essa rua tem um monte de bancos, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil. E uma vez por mês eu passava nessa rua e via que tinha uma fila que dava a volta no quarteirão desses bancos. E aquilo me chamava muita atenção. Cara, quem são essas pessoas? O que elas estão fazendo ali? Até um dia que eu percebi que eram velhinhos. Parecia fila de loteria. Parecia fila de loteria, né? Mas os velhinhos ali com um guarda-chuvinha, cara, num calor de 35 graus, 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, 35 graus no verão do Rio, é pancada, 40 graus no verão. Os velhinhos, coitadinhos, lá na rua, 1, 2 horas para entrar no banco. E uma vez eu perguntei para a pessoa por que aquelas pessoas estavam lá. E a pessoa me falou, elas estão aguardando a aposentadoria. E eu olhei para aquilo, olhei para aquelas pessoas e falei, cara, eu nunca na minha vida quero estar nessa fila. E aí eu já tinha uma noção que era merreca que eles iam pegar, sabe? Eu tava no ônibus lotado, meu irmão. Eu tava lá no ônibus cheio, em pé, com um monte de gente atrás de mim ali, encostado, o cara com um sovaco na minha cara, você entendeu? Ou seja, não tava legal. Mas eu falei, cara, eu tinha 18 anos, eu não quero isso. Então, esse sistema o que é o sistema? Eu te protejo, aqui de baixo você está protegido por leis e garantias, eu te protejo. É quase uma coisa meio mafiosa, você entendeu? Me dá aqui uma grana aqui, todo mês que eu te protejo, sabe? A milícia, o tráfico, chega ao cara, meu irmão, me dá aí. A máfia italiana faz isso, entendeu? Pra mim, é como se fosse uma máfia. Ó, eu te protejo, eu desconto 25% do seu salário, do INSS, mas não sei quanto, mais 15% disso, mas não sei quanto, mais imposto de renda, mas não sei o que lá, e eu te protejo, eu vou te dar a proteção. Que proteção? Aquela porcaria? A fila do INSS? Entendeu? Eu não quero estar nessa fila do INSS. Eu não vou estar nessa fila do INSS.
quando as pessoas elas são convencidas, e de geração em geração, as famílias convencem seus filhos de que aquilo de fato é uma proteção, a gente cria uma geração de escravos desse sistema. Tem uma abolicionista americana, eu esqueci o nome dela, tem até um filme com ela. Você me falou recentemente o nome, mas eu não lembro. Mas eu vou buscar aqui talvez. Ela falou uma frase que era... Quer falar a frase? A produção acha? A produção acha, aí vai dizer qual é o nome dela pra mim. A frase é o seguinte, ó: libertei 1000 escravos, só não libertei mais 1000 porque eles não sabiam que eram escravos. A gente vive num sistema onde a gente depende... Eu fiquei imaginando, o dono de um escravo lá no passado, ele devia falar assim, cara, mas eu dou comida, dou moradia, dou proteção, dou tratamento médico. Ele devia achar que... Achando que era justo, né? Ó, eu sou justo. E tava na lei, inclusive, na época. Não é? Pô, tô na lei, ainda faço, eu sou bom. Eu sou um bom dono de escravo. Devia existir dono de escravos assim. Entendeu? Mas quando um sistema faz você... Meu irmão, levanta a tua mão pro céu. Seja grato. Tu leva 6 meses pra marcar um exame no SUS, mas seja grato, é de graça. Ah, tu vai morrer esperando o exame? Não, cara, mas é de graça. Você entendeu? Tô lá na fila, mas é uma merreca aquele INSS. E outra coisa, a gente sabe que... Alguém já descobriu o nome? É ela mesma, Harriet Tubman, foi quem disse essa frase. Mas, cara, o que acontece? Certamente, no futuro, quem hoje contribui com o INSS, não vai ter aposentadoria, cara. A conta não fecha. As pessoas estão vivendo mais, as pessoas estão casando mais velhas, elas estão tendo menos filhos, vai ter menos pessoas trabalhando para pagar elas, porque hoje o desconto do INSS feito na conta da empresa e na conta do funcionário não é para ele fazer uma poupança para o futuro, é para pagar os velhinhos que estão recebendo hoje. E vai ter mais velho e menos jovem. Vai ter mais velho no futuro e menos jovem. Vai ter quem pagar a conta. Não vai ter quem pagar a conta, meu irmão. E aí, cara, a aposentadoria na minha época, quando eu tinha 18 anos, falava, quando você tiver 40 anos, você se aposenta. Hoje é 65 a idade mínima. Daqui a pouco é 80 anos a idade mínima. Já 90 para não chegar muita gente. Para não chegar mesmo, entendeu? O sistema é conversa mole, rapaz. Conversa mole. E outra, tem teto. R$ 7.786,02 é o teto do INSS. Não importa o que tu ganhou na vida, se ganhou mais, o teto é 7 mil. Então, meu irmão, o sistema é podre. E quanto mais as pessoas dependerem dele, melhor para quem está no poder. E aí eu não estou falando nem de direita e nem de esquerda. Não tô nem por essa conversa aí. É uma coisa que está acima da direita e da esquerda, o que eu estou falando aqui. É o sistema como um todo, que está na Constituição e que garante que tem que ser dessa forma, e a população é escrava disso. Então eu tenho um pensamento, esse é um pensamento meu. Alguém pode gostar, alguém pode não gostar. Que foi o início do desenvolvimento da sua mentalidade de vendas. O início do desenvolvimento da minha mentalidade foi rejeitar o sistema. Eu falei, não quero. Então o início da minha vida com vendas, ela foi um início rebelde. Ela foi um início assim, eu não quero esse sistema, entendeu? Eu não vou depender desse sistema. Eu tinha acabado de ser desligado do Colégio Naval, da minha escola. Ou seja, eu estava saindo daquilo, eu falei, não, eu achei que eu tinha estabilidade, aquela coisa toda do funcionário público, eu ia ter uma carreira de funcionário público. E de repente eu vi que a estabilidade não é bem assim. Uma lei muda. Mudou. A Argentina agora acabou de demitir vários funcionários públicos. A Grécia demitiu centenas de milhares de funcionários públicos. Mas está na Constituição. Troca a lei. Tem uma guerra, troca a lei. Tem uma crise, troca a lei. Tem uma pandemia, troca a lei. Estabilidade não existe. Então quem decidiu depender do sistema e jogar dentro do sistema, aí esse cara já começou perdendo. Ele depende do sistema. Ok, então você entendeu que existe um sistema que quase todos dependem dele, e esse sistema está fadado ao fracasso, pois se você se aposentar nele, você receberá pouco. E isso se você conseguir, pois haverá uma hora em que haverão mais pessoas recebendo do INSS do que pessoas trabalhando e contribuindo. Ou seja, você precisa sair desse sistema. Agora vamos ver qual ferramenta você pode usar para ganhar dinheiro de forma abundante e conseguir a sua independência financeira. Vamos ao passo 2, a ferramenta mais poderosa para fazer dinheiro. O que acontece, Caio? Por isso que eu acho, o cara que vende, vamos voltar agora à pergunta, achando que venda é só mais uma profissão, como são as outras, ele não entendeu o jogo ainda. Se a gente está falando de vendas... A gente pode falar de vendas, eu vou falar de técnica de vendas aqui se você quiser, eu posso falar das minhas experiências de venda, quem é vendedor acho que vai poder aprender alguma coisa sobre vendas com a gente agora, mas eu tô dando um passo atrás. O Flávio Augusto, para mim, na minha vida, vendas foi uma porta para sair do sistema. Uma porta para ignorar solenemente o sistema. Uau. O que eu quero é liberdade. Eu quero ter liberdade.
E ter liberdade significa eu não dependo do sistema, não dependo de político mamador de teta, não dependo de INSS, não dependo de nada dessas tranqueiras, não dependo disso. E se tá ruim a cidade, eu troco de cidade, se tá ruim o país, eu troco de país. E fim de papo. A única forma, o único jeito de gerar receita é vendendo. Quais são as formas como uma empresa gera receita? Vendendo, vendas. Então, vendas é aquilo que gera renda, que gera receita. Então, meu irmão, eu não quero depender do sistema. Me pensando como um garoto lá de 18 anos de idade, que eu era. Eu não quero depender dessa parada. Isso pra mim é um lixo. Isso pra mim subjuga as pessoas. É escravizante. Eu ficar achando que alguém vai me proteger. E aí, igual um mafioso, me dá uma grana aí que eu te protejo, entendeu? Uhum. Não quero tua proteção, meu irmão. Uhum. Eu quero ser livre. Então o que acontece? Vendas foi um caminho que eu falei, cara, isso aqui eu não vou depender nem de concurso público, nem de emprego, nem de patrão, nem de nada. Eu gero minha receita, eu vou vender, eu vou ganhar meu dinheiro, vou ganhar minha independência financeira. Isso vai me fazer não ser refém de cidade, de país, de nada. Ou seja, se eu tenho a minha independência financeira porque eu dominei a máquina de gerar receitas, que é vendas, se eu dominei essa máquina de gerar receita, eu me tornei livre. Você viu que vender é uma forma poderosa de multiplicar o seu dinheiro? Porque quanto mais você vende, mais você multiplica seu dinheiro. No entanto, talvez você já possa ter tentado vender e não se saiu muito bem. Você travou e talvez você pense que te falta sorte. Então, vamos pegar uma dica valiosa desse bilionário e entender como funciona a sorte nas vendas e nos negócios. Se eu tenho outro fator que pode me travar é a falta de conhecimento. Alguém que não sabe vender, olha a venda aí de novo. Não foi por azar que ele quebrou. Ele não sabe vender. Ele não tem processo de venda. Ele não sabe prospectar. Ele não sabe fazer. Não sabe fazer dinheiro. Ele não sabe fazer. Ele não aprendeu isso. Não ensina na escola isso. Não ensina na faculdade isso. O cara faz odontologia, se forma em odontologia, mas não sabe captar cliente. Vai ficar ele lá sentado na cadeira dele de dentista sem nenhum cliente. Ele não sabe captar cliente. Ele não... Como é que eu me divulgo? Como é que eu capto clientes? Percebe? Então, o que acontece? É o conhecimento. Então, se eu tenho conhecimento, se eu tenho know-how, se eu sei vender, se eu sei reter clientes, se eu sei administrar, se eu sei gerir o meu negócio, se eu aprendi isso, o fator sorte é muito pequeno. O fator aleatório é muito pequeno. Não é como jogar uma moeda. Ah, vou abrir uma empresa. Cara ou coroa? Ih, deu certo. Me dei bem. Ih, deu errado. Não é assim que funciona. Então, até mesmo quando você vai fazer um negócio numa empresa, vai acertar todas as suas decisões. Mas você... Com o teu conhecimento, você vai ter estatisticamente mais chances de acertar. Eu vou te dar um exemplo. Você já jogou roleta no cassino? Não. Já. Para quem não tá acostumado com roleta no cassino, você pode apostar tudo no preto ou pode apostar tudo no vermelho. Essa é uma das apostas que pode acontecer. São 36 números, cada número tem uma cor. Preto e vermelho. Mas se você faz uma aposta, vou apostar no preto. Alguém pensa assim, cara, é 50% de chance. Vou botar $100 no preto. Se cair, tem metade dos negocinhos são pretos e metade são vermelhos. Se cair no preto, você dobra. Você ganha $100. Você recupera os teus 100 e ganha mais 100. Delícia quando dá o zero, né? Lá no então, o verdinho. Então, aí o cara pensa assim, um espertão. Tive uma ideia. Minha ideia é a seguinte. Quem nunca teve essa ideia na roleta, hein? Quem nunca foi o gênio que teve essa ideia na roleta? Vou botar $100 no preto. Se eu perder, eu boto 200. Se eu perder, eu boto 400. Se eu perder, eu boto 800. Se eu perder, eu boto... Uma hora eu vou ganhar, porque é 50%. E quando eu ganhar, eu recupero tudo e ganho 100. E começo tudo de novo. Quem nunca foi o gênio que teve essa ideia? Só que estatisticamente, matematicamente, a tua chance de ganhar não é de 50%. É de 49,8, alguma coisa. Por quê? Porque tem um zero. Significa... Vai dar o zero. Uma hora vai dar o zero. E aí todo mundo perdeu. Tudo. E aí a casa, estatisticamente, a casa sempre ganha. Estatística é assim, a matemática funciona dessa forma. Então, por exemplo, quando eu vou tomar uma decisão de negócio, pela experiência que a gente tem, o conhecimento que a gente tem, a gente vai errar menos. Então, você vai tomando as decisões. Então, sorte é uma estatística. E quando você ganha conhecimento, quando você ganhou conhecimento e ganhou know-how para fazer aquela situação, a estatística passa a estar ao seu favor. Você vai tomar decisões erradas, mas a maioria você vai acertar. E se você erra algumas coisas, mas acerta a maioria, isso é suficiente para você ter sucesso naquilo que você está fazendo. E se você tem sucesso naquilo que você está... Num negócio, abre um negócio, vai faturar milhões de reais. Talvez não seja bilhões, mas milhões você vai faturar. A estatística está do teu lado, a sorte está do seu lado. Ou seja, a sorte ela não é um sorteio aleatório que não depende de mim. A sorte é um conjunto de habilidades que eu posso desenvolver, que eu posso dominar
para que a estatística esteja a meu favor. E aí, no médio prazo, eu vou sempre vencer. Sendo assim, então você precisa pesquisar sobre vendas, ir para a prática e ao mesmo tempo ir buscando conhecimento, pesquisando, vendo aulas, às vezes entrando em algum treinamento ou mentoria. Isso te dará toda a capacidade de vencer os desafios que você terá. O que você tem que entender é que o problema é a solução. Coloque isso em sua mente. O problema é a solução, porque o problema filtra e elimina quem não é capaz de seguir adiante. Se fosse fácil, todo mundo conseguiria. Precisa ser um pouco difícil. Quanto mais difícil parece ser, menos pessoas vão alcançar, e maior será a sua recompensa se você não desistir, se capacitar e conseguir. Então, agora que você sabe que vender é uma forma poderosa de multiplicar o seu dinheiro, porque você pode escalar as vendas e multiplicar o seu dinheiro exponencialmente, e você também sabe que você precisa buscar conhecimento para não travar na jornada, quando você começa a ganhar dinheiro, algo de extrema importância é saber gerir o dinheiro, pois sem isso, você não ficará rico. Por outro lado, mesmo que você ainda ganhe pouco, se você gerir o seu dinheiro com maestria, você fica mais próximo de se tornar rico. E é isso que você vai aprender agora com esse bilionário. Essa talvez seja a parte mais importante do plano. Esse é o passo 3. Como gerir o seu dinheiro para ficar rico. A capacidade de gerar dinheiro é diferente da capacidade de gerenciar o dinheiro. São duas capacidades diferentes. Algumas pessoas têm as duas. Outras têm só uma. Outras têm nenhuma. Então, vamos lá. O cara que conseguiu a capacidade de gerar dinheiro, ele pode ser que ele não tenha a capacidade de gerir o dinheiro. E isso tem uma certa frequência. Eu já vi muitos casos. Já tive casos de executivos que trabalhavam comigo. Estou lembrando de um agora. Em 2011 eu lembro de eu na casa dele, conversando com ele, com esse executivo e a esposa dele. Ele ganhava ali uns 35 mil reais. Eu lembro hoje, ele ganhava uns 35 pau, mas gastava 40. E eu lembro da expressão, a esposa dele na minha frente falando: não tem mais nada que a gente possa cortar aqui. E é uma cena muito interessante porque como alguém, imaginando hoje, ganhando 70 mil reais de salário, pode achar que gasta 80 e que dá para cortar. Como pode, assim? Se você for pensar na renda média do brasileiro, se for pensar na renda média das pessoas da idade deles, eles tinham cerca de 30 e poucos anos, eram jovens. Como pode isso? Não é? Então tem gente, por exemplo, que é muito fácil o cara ganha 5 mil reais por mês e gasta tudo, não dá pra nada. Aí ele recebe um aumento pra 8, aí gasta os 8. Aí ele pensa assim, cara, o dia que eu ganhar 15, minha vida tá resolvida. Aí ele ganhou 15 e gasta tudo. O cara vai trocando a marca das coisas, né? Aquela roupa que ele comprava na Zara, por exemplo, já é feia agora. Ele quer comprar na Louis Vuitton. Pronto, já matou pra caramba. Nada contra uma marca bacana. O cara pode. Então a pessoa vai trocando a marca, troca a marca do requeijão, troca a marca do biscoito, troca o tamanho do apartamento, a marca do tênis, do relógio, e de repente ele tá ali. Então no fundo é como se, por mais que ele ganhe, ele sempre tem um defeitozinho aqui no consumismo dele que ele vai gastar mais. Eu tive o privilégio de ter a Luciana do meu lado, que a Luciana sempre foi a gestora financeira. Eu acredito muito na parceria de quem tem competência de gerar dinheiro junto com quem tem competência de gerir o dinheiro. Inclusive numa empresa. Eu acredito muito em 2 sócios de uma empresa. Geralmente, quando a gente orientava uma franquia, eram geralmente 2 sócios. Eu acredito muito assim, cuidando da venda, o outro cuidando da gestão. Eu acredito muito nessa parceria. Eu acho que o ideal, o mundo ideal, Fabi, para aquele cara que ganha, que gera dinheiro, se ele tiver um parceiro ou uma parceira que se responsabilize pela outra parte. E que esses 2 caminhem juntos e façam pactos, acordos, e que esses acordos sejam cumpridos. Sabe aquela que, amor, cheguei aqui, comprei, era uma oportunidade única, já viu isso? Ele chega Tava na promoção. Tava na promoção. Tem que ter disciplina, tem que ter orçamento, alguém que cuide do orçamento. Porque, geralmente o cara que ganha grana, ele sempre pensa que ganha muito mais do que ganha de fato. Geralmente ele tem ganho variável. É pior ainda porque ele pensa assim, quer ver? Ele ganha em média 7 mil por mês. Só que tem mês que ele ganha 5. Tem mês que ele ganha 9, mas a média é 7. Pra mim, o maior inimigo do enriquecimento é estilo de vida. Estilo de vida. Então, olha só, ele ganha 7, tem mês que ele ganha 5, mas tem mês que ele ganha 9. Mas na cabeça dele, ele ganha 9 sempre. Sim. Ele ganhou 9 uma vez, eu ganho 9 sempre. Então, na cabeça dele, ele começa a ter o estilo de vida de 9. Então, o ideal é sempre a gente ter... Por exemplo, você ganha 5. Se o cara ganha 5, aí ele passou a ganhar 8. Cara, meu conselho, continua vivendo no 5. Continua vivendo no 5. E o 3, você vai investir no teu futuro. É isso aí. Aí aumentou para 12. Cara, aumenta para 6 o teu custo de vida e os outros... Pô, mas Flávio, até quando? Compensa.
Isso é um estilo de vida. Tem gente que se preocupa muito em parecer rico. É verdade. É muito melhor você estar juntando uma grana. Gente, a Selic está 12,75 e vai subir mais. Sabe o que isso significa? Significa que você vai botar 100 mil reais aplicado numa renda fixa, mequetrefe, sem risco. Tu vai ganhar ali 13 pau por ano. Isso dá mais de R$1.000 por mês de rentabilidade. Se você tiver 1 milhão, é 10 mil. Então, isso aí no tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, você dobra esse capital aí em 4 anos, 5 anos. O que você botou lá, você dobra. Se você aportar dinheiro todo mês, economizar... Agora, isso precisa de quê? Uma parceria, 2 pessoas, trazendo grana e outro gerindo. E o que gere ajuda o que traz grana a fiscalizar, a cumprir o orçamento. Aí a tua pergunta. Eu sempre fui um cara alavancado, Caio. Isso é um perigo. O que ele quer dizer nessa hora? Um cara alavancado. Um cara alavancado é um cara que acredita que vai buscar a grana que você já se comprometeu em gastar agora. Eu fui o cara oposto do que eu tô falando aqui. Mas eu aprendi, Caio, eu aprendi a dar conselho correto para as pessoas, entendeu? Eu aprendi a dar conselho correto para as pessoas. Eu fiz diferente, mas é muito arriscado. É muito arriscado. Eu abri meu negócio no cheque especial. Você acha que eu vou recomendar alguém abrir negócio em cheque especial? Entendeu? Eu abri meu negócio no cheque especial. Eu comprei meu primeiro apartamento porque eu fui visitar, achei lindo, maravilhoso, e o cara falou, ó, faz uma proposta. Eu olhei pra cara da Luciana, ele tava duro. Eu falei, vou fazer uma proposta pro cara não aceitar, pra eu sair de pé, sair de cabeça erguida. A gente já fez isso, né? O cara aceitou. E o cara aceitou, cara. Eu olhei pra cara, agora a gente tem que fazer. Aí fizemos. E aí eu falei, ó, faz o seguinte, você garante a primeira, Lu, aí no caixa, rapa dinheiro aqui e ali, o resto eu vou correr, vou vender, vou fazer. Mas eu vou aconselhar alguém a fazer um negócio desse? Não vou. Ele tá rindo de nervoso, porque a gente já fez isso uma vez. Não é nervoso não, maravilha, eu tô no caminho do bilhão. Pagou? Conseguiu pagar direitinho? Já, graças a Deus. Tá vendo? Rapidinho, Eu também paguei. Engraçado. rapidinho. De repente eu comecei a me apertar. Agora, isso não é um conselho que se dê pra alguém. Não. Não é um conselho que se dê pra alguém. Porque é outlier, né? É outlier. É fora da curva. Eu sou exceção. Mas eu não posso dizer que é impossível. Agora, eu tinha uma arma. Qual era a minha arma? Vendas. Eu tinha uma arma. Que é exatamente igual a mim. O cara, Graças a Deus. olha, o cara que é analista do TRE, ele ocupa um cargo público, ele passou no concurso, ocupa um cargo público, ganha 10 pau por mês. Ele pode fazer isso? Não pode, porque ele sabe que é 10, no outro mês é 10, no outro mês é 10, no outro mês é 10. Quem trabalha com venda, eu sei que o meu é 10. Pode ser 0 no outro mês, mas pode ser 30. No outro mês pode ser 50. Esse risco nunca me incomodou. Essa adrenalina Coisa me atraiu. interessante, todas as pessoas que sentam aqui na mesa, que falam bastante sobre vendas, acho que foi o Davi Pinto que veio aqui esses dias e a gente falou exatamente sobre isso, né? Sobre o como colocar a cenourinha atrás. Atrás funciona. Na frente e atrás. Mas atrás, às vezes, funciona muito mais. Pra alguns, sim, isso. Às vezes o cara bota a cenoura pequenininha na frente, mas uma grandona atrás também. Você funcionava bem com a cenoura atrás? Ah, funcionava, cara. Eu olhava e falava, aqui não, deixa eu correr, aqui não. Meu amigo, para analisar, eu tinha que pagar. Tinha que dar um jeito pra pagar. Por exemplo, as pessoas não gostam de estresse, não gostam de pressão. Mas por que as pessoas vão numa montanha-russa? O que é uma montanha-russa? Quando você vai num parque de diversões, você vai lá na Disney, no Busch Gardens, ou você vai em qualquer parque de diversões, você entra na montanha-russa, trava, o troço começa a subir, acabou, você já tá morrendo de medo. É estresse, é pressão, e aí, cara, vem aquela adrenalina e você daqui a pouco, você quer ir de novo. Você já saiu de uma montanha-russa e voltou pra fila? Aham. Eu gosto dessa adrenalina. Agora, ela é perigosa. Porém, quando você começa a dominar muito grande parte dos fatores, você começa... Agora, tem um detalhe. Numa certa época da nossa vida, a gente joga tudo ou nada. Por exemplo, sei lá, esse negócio do apartamento era meio tudo ou nada. Se desse errado, eu abria o WhatsApp lá no cheque especial. Tudo ou nada. Se desse errado... Tem uma fase na nossa vida que a gente precisa dar o all-in. Usando o termo agora do all-in ali do poker, que é o tudo ou nada. Tem uma fase da nossa vida que ou você vai pro all-in ou tu vai ficar estagnado. A barreira social é tão grande, é tão intransponível, que em algum momento, quando você se sente seguro e tem a ferramenta certa, você tem que pensar, cara, agora é a minha hora. Só que você vai evoluindo. Eu não faço all-in hoje. Você também não faz all-in? Não, já fiz. Mas já fez? Sim. E se não tivesse feito, eu não teria chegado onde você tá aqui. Não. Mas você é responsável e não aconselha ninguém a fazer. Sim. Então pronto, é o que eu tô fazendo aqui. Tá no conselho diferente do que eu fiz, entendeu? Agora, qual é a forma mais segura? É você diminuir teu estilo de vida, ir juntando dinheiro. Mas sabe o que vai acontecer um dia?
Pô, juntei 500 mil, agora posso abrir um negócio sem cheque especial. Mas tu pensa assim, cara, mas tô com medo. E aí? Deu na mesma. Então, seja antes ou depois, você vai ter um momento que você vai ter que Dá o all-in. dar o all-in. Então, eu sempre pensei assim, cara, que seja eu com 20 e poucos anos. Depois que eu tiver 40, eu não posso mais dar all-in. Eu sempre achei que quanto mais jovem eu for, Quanto mais filho a gente faz, quanto mais filho, Não é? menos all-in você pode dar. Entendeu? Então, assim, eu diria que fiz isso muitas vezes e gosto. Até hoje. Só que hoje não é all-in financeiro. Hoje eu tenho, dou minha palavra. Sabe como é que eu me aperto hoje? Eu me comprometo. Porque eu tenho que cumprir. E se eu quiser me apertar muito, eu me comprometo publicamente. Eu tenho que cumprir. Eu tô colocando em risco a minha credibilidade, não é? Que é o que fez os seus tudo, o seu 100%, a conquista do seu 100%. Pois é. Eu gosto dessa adrenalina e só recomendo que as pessoas não tentem fazer isso em casa ou, se quiserem fazer, entender que tem que ter a ferramenta na mão. Eu dominava vendas quando abria o WhatsApp no cheque especial e eu lembro na época, eu só precisava vender 6 vezes menos do que eu já vendia para dar certo. Vocês que trabalham com vendas, pô, você está acostumado a vender um volume. No meu plano de negócio, para eu dar certo, eu precisava vender 6 vezes menos do que eu já estava Vendendo. Vendendo. Só que na empresa que você trabalhava. né? Exatamente. Ou seja, se eu vendesse 6 vezes menos, eu dava certo. Aquilo para mim me parecia muito fácil. Então, essa loucura, entre aspas, ela era menos loucura do que parece contando Sim, de fato para mim, sim. porque eu não tinha isso, eu não tinha o capital financeiro, mas eu tinha um capital intelectual muito a meu favor. E eu estava muito seguro. E aí, qual opção vai escolher para ficar rico? O estilo conservador, sem correr muitos riscos no começo, ou o estilo alavancado? Bom, basicamente você tem 2 opções para ser bem-sucedido: ter uma qualidade de vida menor e ir guardando dinheiro, ou se comprometer com algo e dar o seu máximo para fazer dar certo, para você honrar com aquilo que você se comprometeu. Só o que você não pode fazer é ficar numa zona de conforto, onde você nem arrisca nada e nem guarda dinheiro. Você gasta tudo o que ganha. Essa opção não te levará à riqueza. Então, escolha uma das outras 2. Se comprometa com algo, arrisque e dê o seu máximo para conseguir. Ou diminua seus gastos e vá guardando um pouco de dinheiro e aumentando seus rendimentos. Deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e ative o sino para receber mais vídeos que farão você ser mais próspero. Eu te vejo no próximo vídeo.